Olá, eu quero comentar com você os dois simulados de redação que nós fizemos para o concurso da Caixa Econômica. Vamos começar pelo primeiro. Nós tínhamos no primeiro tema um texto retirado da Folha de São Paulo e depois vinha o comando da questão que dizia o seguinte: o texto de Clóvis Rossi fala da criminalidade comum, homicídio, latrocínio, mas registra que o fenômeno da violência extrapola esses limites no Brasil. A partir das considerações do texto, redija uma dissertação com a posição que você defende acerca dessa violência que vai além da criminalidade comum. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos: as violências sofridas pelos brasileiros no dia a dia e como combater a violência que não vem do criminoso comum. Vamos lembrar aí as orientações que eu dei para você em sala de aula. Observe, essa questão nossa está montada no modelo tema mais subtemas. Então nós temos aqui como tema a violência que vai além da criminalidade comum. Era sobre isso que você deveria ter escrito o seu texto. Não é sobre violência de forma geral, é sobre aquilo que o texto do Clóvis Rossi define como sendo a violência que vai além da criminalidade comum. Alguém que faça uma redação com esse tema e escreva apenas sobre violência de modo geral, está fugindo ao tema. Deveria ter abordado a violência que o texto define como aquela que vai além da criminalidade comum. A violência que o Estado pratica contra o cidadão quando dá um mau atendimento hospitalar, o trânsito, o transporte coletivo que não funciona por aí. Essa é a maneira que o texto define a violência que vai além da criminalidade comum. Outra coisa, nós tínhamos aqui os dois subtemas. Subtema é um assunto que está subordinado ao tema, que é o principal. Então, quer dizer, a redação aqui é sobre violência que vai além da criminalidade comum. Quando você fosse defender a tese ou sua posição sobre esse assunto, deveria abordar também as violências sofridas pelos brasileiros no dia a dia, a violência comum, e como combater a violência que não vem do criminoso comum. Ou seja, nós continuamos falando aqui da violência que vai além da criminalidade comum. Não era para falar da violência comum, não era para falar do homicídio, do latrocínio, era para falar dessa violência que o Estado muitas vezes pratica contra o cidadão. Ok? Muito bem. O segundo tema, ou o tema do segundo simulado, né, também trazia o enunciado, também trazia texto. Né, aqui nós agora temos dois textos, um retirado do site do IBGE e um outro com uma parte de uma entrevista dada à revista Veja. Depois vinha o nosso comando que dizia o seguinte: considerando os textos como unicamente motivadores, ou seja, eles estão aqui para ajudar você a entrar no clima da redação, né? Quando o comando vem considerando os textos como unicamente motivadores, o que a banca está dizendo para você é que você não tem nenhuma obrigação em relação ao texto motivador. Mas é claro que você pode aproveitar informações, é claro que você pode aproveitar de lá ideias, só não pode copiar. Né? O que você trouxer do texto para a sua redação tem que ser com suas palavras, ou seja, você pode parafrasear esse texto. Muito bem. Então, o comando dizia: considerando os textos como unicamente motivadores, escreva um texto expositivo argumentativo sobre a vida no Brasil quando ele deixar de ser um país de maioria jovem. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos: família envelhecida, responsabilidades dos mais jovens e papel dos mais velhos, e preparação dos serviços públicos e privados para o envelhecimento populacional. Olha, o texto que a gente tinha lido antes lá do IBGE e o outro texto da entrevista da Veja, os dois, falavam do envelhecimento da população. A população ficando mais velha, do Brasil, com a perspectiva de deixar de ser um país de maioria jovem, para ter uma preponderância dos mais idosos. Muito bem, esse era o assunto. E o nosso tema aqui dizia, olha, que era para escrever um texto
sobre a vida no Brasil, não hoje, mas a vida no Brasil, quando o Brasil deixar de ser um país de maioria jovem, que é isso que os outros dois textos estão projetando e comentando. Então não era para escrever um texto sobre o Brasil de hoje, era para escrever um texto sobre a vida que nós vamos ter no Brasil quando chegar a essa situação de a maioria ser formada por idosos. Esse era o tema, não era para falar sobre o Brasil de hoje. Então, a vida no Brasil quando ele deixar de ser um país de maioria jovem. O que quer dizer texto expositivo argumentativo? O texto expositivo argumentativo é aquele que tem características de exposição e de argumentação ao mesmo tempo. Ou seja, é o texto argumentativo comum, aquele em que você defende uma posição, tem uma tese, tem os argumentos, e é claro que para fazer isso você tem que expor as ideias. Todo texto argumentativo necessariamente é expositivo também. Então bastava dizer aqui um texto argumentativo. É a mesma coisa de dizer um texto expositivo argumentativo. Pois bem, você deveria então ter escrito o seu texto sobre a vida no Brasil quando ele deixar de ser um país de maioria jovem. Essa era a proposta do texto. E os subtemas são família envelhecida, responsabilidades dos mais jovens e papel dos mais velhos. Você não poderia deixar de abordar como é que vai ser a distribuição de papéis na família quando o Brasil chegar nessa situação de ter mais velhos que jovens. Deveria dizer, e aí, nessa situação, na família e não na sociedade, na família, como é que vai ficar a distribuição dos papéis? O que vai ficar sob a responsabilidade dos jovens e o que vai ficar sob a responsabilidade dos mais velhos? Era essa a proposta, era sobre isso que você deveria falar aqui quanto ao nosso primeiro subtema. O segundo subtema falava de preparação dos serviços públicos e privados para o envelhecimento populacional. Ou seja, o que é que o serviço público e o serviço privado vai ter que fazer para se preparar para chegar nessa época em que o Brasil vai ter mais idosos que jovens. O que vai precisar mudar? Vai precisar mudar instalação física, vai precisar mudar equipamento, móveis, a atenção, a maneira de atender, os produtos que são vendidos, a maneira como o serviço é prestado. Era isso que você deveria ter comentado, né? Então as responsabilidades, a divisão de responsabilidades na família envelhecida quando chegar essa época e a preparação que os serviços públicos e privados têm que fazer para chegar nessa época e atender essa população que vai ter uma composição modificada, em que nós vamos ter mais idosos que jovens. Muito bem. O edital do concurso de vocês fala na possibilidade de caírem textos para você narrativos, descritivos, expositivo-argumentativos ou textos instrucionais. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que, embora, se nós olharmos para os concursos que são feitos aí por todas as bancas, pelo CESP e por todas as bancas, nós vamos ver que a maioria dos temas é de textos ou de enunciados que pedem do candidato um texto expositivo argumentativo. Quer dizer, um texto em que você vai ter que dizer o que pensa e por que pensa. Vai ter que ter uma tese e argumentos. Mas como o edital fala também em texto narrativo, descritivo e instrucional, é claro que qualquer um deles pode cair, embora a probabilidade, analisando os concursos até agora, embora a probabilidade de que não seja um texto expositivo argumentativo seja pequena. O que é um texto narrativo? É um texto em que você vai contar uma história. Como é que nós organizamos um texto narrativo? Já que sua redação vai ser muito pequena, de no máximo 30 linhas, organizar uma história em 30 linhas será dividir em poucos parágrafos e utilizando o critério do tempo, do decorrer do tempo, para fazer essa divisão. Mas não há uma maneira obrigatória de dividir, de estruturar um texto narrativo. Isso você pode decidir, você pode adotar um critério seu. A mesma coisa ocorre com o texto descritivo, que é aquele texto que caracteriza, né? Você também pode dividir, organizar o seu texto da maneira que você achar mais conveniente, na hipótese de cair lá na prova um texto descritivo. E o que é o texto instrucional? Como eu disse em sala para vocês, o texto instrucional é aquele que trata de como fazer alguma coisa. É o texto que dá instruções, como o nome indica, instruções para alguém. Então, por exemplo, os textos dos manuais,
os textos normativos de maneira geral, que dizem como fazer alguma coisa. Geralmente esses textos são sobre processos. Como fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo. Como fazer a inscrição para o concurso da Caixa Econômica Federal? A resposta a essa pergunta é um texto instrucional. Vá até o site não sei o quê, preencha o formulário tal, imprima, vá ao banco, pague. Isso é um texto instrucional. Então, importante quanto à redação desse tipo de texto é obedecer ao paralelismo. Né? Se eu tivesse aqui que simplificar, que escolher qual a instrução mais importante para você na redação de um texto instrucional, eu diria, como você vai escrever um texto que muito provavelmente terá etapas, se cair esse texto, claro, terá etapas de um processo, então é importante que você coloque cada etapa dessas com a mesma forma gramatical. Por exemplo, né, eu posso começar todas as etapas do meu texto instrucional com o verbo no infinitivo. Então eu posso dizer, abrir a página tal, preencher formulário tal, imprimir, ir ao banco, todas essas instruções eu comecei com o verbo no infinitivo. Quer dizer, eu obedeci ao princípio do paralelismo, que diz que eu devo escrever, registrar no papel os elementos de uma enumeração com a mesma forma gramatical. Ok? Bom, não sabemos que tipo de texto vai cair para vocês, qual é a tipologia que eles vão eleger para o tema de vocês, mas, uma vez mais eu vou dizer, se nós olharmos para o passado, ou seja, se olharmos para os concursos que são feitos até hoje, nós vamos ver que a probabilidade maior é de cair um texto expositivo argumentativo, mas, como eu já comentei várias vezes em sala de aula, eu jamais vou garantir isso para vocês. O fato de ter todos esses outros tipos no edital permite à banca escolher qualquer um deles, tá bem? Então, para resumir as recomendações que eu tenho feito para vocês, para que vocês façam uma boa redação, uma redação que a banca está esperando, se for um texto expositivo argumentativo, então seria o seguinte: escrever o parágrafo inicial com a sua posição, com a sua tese, escrever entre 2 e 3 parágrafos de desenvolvimento, cada um com seu argumento, e cada um desses parágrafos organizado, como eu insisti muito em sala de aula, organizado com frase inicial, com a ideia do parágrafo, ou seja, o tópico frasal, e depois pelo menos mais 2 outras frases. Quer dizer, eu estou sugerindo que cada parágrafo do desenvolvimento tenha pelo menos 3 frases. A primeira, com a ideia central do argumento, e outras 2 comentando, fundamentando a primeira. E depois uma conclusão, que você sabe tem vários modelos, mas tem um modelo muito prático, muito simples, fácil de adotar no concurso, que é a volta à tese. Nós podemos fazer isso? Claro que podemos. É uma conclusão perfeita do ponto de vista técnico. Reafirmar, ou seja, dizer de novo a tese com outras palavras. Podemos fazer isso? Isso tira ponto? Claro que não tira ponto. Isso é correto, é tecnicamente correto. Então, faça isso, leia com muita calma o enunciado para entender qual é a pergunta que está sendo feita, sobre o que você vai escrever. Siga essas instruções que você certamente vai se dar bem. Boa sorte